Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Iniciamos mais uma vez, nesta segunda-feira, o seu Conexão ND. Hoje com um convidado realmente muito especial para a honra da programação da Grupo ND da Record News aqui em Santa Catarina. Estamos falando do médico Celso Epinotti, formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1980, fez residência médica em cirurgia no estado de Ipanema, é mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, fez estágio na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Pioneiro em videocirurgia em 1991. É um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Promoveu o primeiro evento de cirurgia bariátrica internacional em Florianópolis. E professor de cirurgia na Universidade Federal há mais de 35 anos. Doutor Celso Epinotti, seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, Moacir. Muito obrigado. Uma honra estar aqui a seu convite. Doutor Celso, quando eu viajo para os Estados Unidos, para qualquer tipo de atividade profissional de lazer, uma das coisas que me causa muito impacto, o que tem de gente obesa nos Estados Unidos é questão de saúde pública. Realmente, lá o tipo de obesidade é um tipo de obesidade que nós conhecemos pouco por aqui. É a obesidade acima dos limites e bem acima dos limites que exige, inclusive, como você deve ter observado, que as pessoas para se locomoverem precisam de cadeiras de rodas. Exato. Coisa que aqui não se vê ainda. E a razão disso, a gente sabe também, claro, que eles têm um tipo de dieta, né, que é completamente diferente do Brasil. De manhã é uma coisa louca, espantosa realmente. E aquelas bandejas, os pratos com bacon, com gordura, com linguiça, com batata, enfim, tudo com excesso de gordura. Essa é uma das causas, não? São três causas fundamentais. Tem que ter o aspecto genético, que é fundamental na obesidade, o sedentarismo e os hábitos alimentares absolutamente extravagantes e errados. Esse é o grande problema dos Estados Unidos. E por que o governo, as autoridades, enfim, a iniciativa privada não tomam providência para tentar reeducar esse povo, na sua opinião? Com certeza eles tomam, mas é uma situação difícil, né, de controle, porque isso resolve-se de maneira educativa, e eles têm educação, são notadamente pessoas evoluídas nisso, mas, além disso, eles têm um excesso de gastos por causa disso, porque a obesidade é uma doença que causa grandes complicações. Durante muitos anos, se preencheu atestado de óbito em pacientes obesos mórbidos, dizendo que tinham morrido de problemas cardíacos, diabetes, mas jamais colocaram nesse atestado de óbito que a causa disso tudo era a obesidade. A avaliação de um leigo como eu, nessa matéria, nessa especialidade médica e de saúde pública, é de que no Brasil ainda não chegamos lá, mas parece que estamos caminhando. Qual é a sua análise, estatisticamente falando? Os números existe uma Federação Mundial de Obesidade que aponta os números no mundo. Eu vou começar com o mundo e vou voltar para o Brasil. No mundo, nos anos 20, cerca de 160 milhões de crianças obesas. Na década no 2030, esses 150, 160 milhões serão quase 300 milhões de crianças obesas no mundo. No Brasil, nós temos, existe uma estratificação de obesidade por condições de obesidade leve, moderada e grave. E no Brasil, em primeiro lugar, saber que mulheres são 3 vezes mais obesas do que os homens no contexto geral. E os números do Brasil são, hoje, cerca de 20% dos brasileiros estão com índice de massa corporal acima de 30, que esse índice é muito conhecido hoje na mídia e tal, né, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Esses índices acima de 30 hoje tem cerca de 20% da população. E acima de 35, cerca de 10%, e acima de 40, cerca de 3%. Significa que hoje 3% da população brasileira, 3 a 4%, tem indicação de cirurgia bariátrica para excesso de peso, e são
os chamados obesos mórbidos. Isso significa que também no seu consultório surgem mais mulheres do que homens para fazer a cirurgia, não? Exatamente. Essa amostra ela se reflete nos consultórios de todos aqueles que fazem a cirurgia bariátrica ou que lidam com obesidade antes do estágio da cirurgia, né? Que a maioria passa por atendimento clínico primeiro, e endocrinologistas clínicos, até chegar na cirurgia. Doutor, uma curiosidade, por que você se especializou nessa matéria, nessa questão da cirurgia bariátrica? Qual foi a razão? Na verdade, eu sou um cirurgião do aparelho digestivo. Inicialmente e até hoje operamos todos os problemas de aparelho digestivo que são realizáveis com segurança por laparoscopia, né? E nos últimos 22 anos surgiu a cirurgia bariátrica, que nada mais é do que uma cirurgia do aparelho digestivo, porque é uma cirurgia em que se mexe na anatomia do estômago e do intestino para se conseguir alterações funcionais do aparelho digestivo que resultam em perda de peso. Quanto por cento dos seus pacientes hoje, com algum problema no aparelho digestivo, fazem essa técnica da laparoscopia? Mais ou menos. Hoje, praticamente 100%. Hoje, a limitação da cirurgia laparoscópica está em custos, né? Tanto pelo Sistema Único de Saúde, que alguns hospitais de referência realizam, mas a maioria não realiza, e os planos de saúde que hoje são obrigados, né, qualquer tipo de seguro de saúde, a pagar as cirurgias laparoscópicas para os procedimentos mais simples, como retirada de vesícula, cirurgia do refluxo, cirurgia das hérnias do intestino e também a cirurgia bariátrica. Todas elas hoje são obrigatoriamente autorizadas pelos planos de saúde. Para um leigo como eu, o uso dessa nova técnica da laparoscopia reduziu bastante, imagino, riscos numa cirurgia, porque ela é menos invasiva. É correto? Certamente, esse é o ponto. Na década de 80 para 90, inícios dos anos 90, sim, e foi exatamente o ano que eu comecei a fazer aqui em Santa Catarina, se evoluiu, se mudou totalmente, os paradigmas mudaram em relação à cirurgia. A cirurgia que era feita por incisões grandes que abriam o abdômen para se ter acesso aos órgãos que seriam tratados, se passou a conhecer a forma laparoscópica, que chama-se, na verdade, laparoscópica, porque ela é realizada no abdômen. Mas quando ela é realizada no tórax, que também se faz, é toracoscópica. Na verdade, o conceito é videocirurgia, que através de incisões mínimas se consegue acessar com visualização melhor e detalhamentos técnicos melhores, configurando a possibilidade de se fazer uma cirurgia segura com menor trauma para o paciente. Esse menor trauma, ele consiste em ter dor menor, recuperação mais alta e atingir os conceitos modernos de tratamento cirúrgico com menor risco. Principalmente, existe uma entidade mundial que estuda isso, que chama-se a sigla ERAS, cirurgia minimamente invasiva, alta precoce. Tudo isso são conceitos que mudaram na evolução da cirurgia, os seus resultados. Comparando a laparoscopia com a robótica, ela também é menos invasiva, a robótica? Não, a cirurgia robótica nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica, sim, ou vídeo torácica, sim, ou qualquer outro aparelho urinário. Também o sistema é videocirurgia. O robô nada mais é do que um aparelho que faz com que alguns detalhes ou algumas situações podem beneficiar, principalmente em posições dentro do abdômen em que é difícil de chegar pelos aparelhos da laparoscopia. Mas o robô, é importante a tua pergunta, e é importante que se conceitue isso para a população entender, o robô não faz diagnóstico, o robô não faz cirurgia, o robô não muda a experiência do cirurgião, não muda o conhecimento do cirurgião, não muda o conhecimento de complicações e a sua resolução. A cirurgia é laparoscópica, que pode ou não ser feita com robô. A cirurgia robótica não deixa nenhum cirurgião ou não torna nenhum cirurgião melhor ou pior. O que faz o cirurgião ser bom, experiente, é a
sua experiência, os seus conhecimentos. O robô aprimora alguns detalhamentos. O senhor é conhecido como um médico vitorioso, especializado, um craque na laparoscopia, na videocirurgia. O senhor já usou, pretende usar a robótica para a cirurgia? A cirurgia robótica, eu fiz treinamento no ano 2016 nos Estados Unidos, num tipo de robô que era o único da época, que é chamado Da Vinci, que é o robô mais complexo, mais moderno que existe. E o treinamento não adiantou muito, porque não se faz treinamento e fica se esperando chegar o robô. Como o robô custa muito caro, e as aquisições começaram a ser feitas ultimamente em vários hospitais do Brasil, Florianópolis acaba de chegar, apesar de não ser o Da Vinci, mas é uma situação que necessita apenas de um treinamento para usar a máquina, porque a laparoscopia e o acesso é exatamente o mesmo da laparoscopia. Doutor Celso Pinotti, na década de 60 eu fui vítima de uma infecção de apêndice e não houve diagnóstico no momento e eu fiquei 4, 5 dias com esse problema. Então, quando ele foi diagnosticado pelo famoso e falecido, saudoso doutor Rodon Cossoni, ele fez o exame, já diagnosticou e me mandou logo para a cirurgia. E eu acabei ficando com a cicatriz aqui de mais ou menos 6 a 7 centímetros. E depois eu fiz agora, cerca de 4, 5 anos, não lembro agora, com o senhor, a cirurgia de hérnia. E não tem nenhuma marca, tem apenas um pontinho lá. Quer dizer, se tivesse feito essa cirurgia de apêndice hoje, ela também não teria nenhuma essa cicatriz? Seria a mesma coisa. Hoje, essas cirurgias do apêndice, cirurgia do intestino em geral, são feitas totalmente de maneira laparoscópica. Pâncreas? Pâncreas, inclusive, determinadas situações do pâncreas, principalmente, são feitas por pâncreas e agora começando a cirurgia robótica, que ela vai ajudar. O pâncreas é uma cirurgia que possivelmente, a partir do momento que os médicos adquirirem experiência com a cirurgia robótica do pâncreas, que o robô vai ser muito útil, principalmente pela posição e ergonomia do cirurgião, porque sendo cirurgia prolongada, sim, ela permitirá, além de uma visualização laparoscópica, a realização com a cirurgia robótica permite que o cirurgião faça a cirurgia sentado, fora do campo cirúrgico. Doutor Celso, aliás, já falei em pâncreas, nos últimos 60 dias eu soube que várias pessoas, inclusive alguns conhecidos, né, e amigos, tiveram um problema de pâncreas e fizeram a cirurgia, no dia seguinte já estavam liberados. Por quê? Está havendo uma epidemia? Tem alguma explicação para isso, não? Eu não sei do que se trata, mas assim, existe cirurgias de órgãos anexos, por exemplo, a cirurgia da vesícula biliar, que sim, quando tem microcálculos pode determinar o que se chama de pancreatite aguda. Então, é uma cirurgia, na verdade, realizada sobre a vesícula para tratar um problema que causou a pancreatite. Porque casos de vesícula também têm sido muito comuns ultimamente. Também na verdade, que é alimentação. Provavelmente por problemas alimentares, ela tem a ver também com hereditariedade, mas também o diagnóstico melhorou, o acesso a uma determinada população, principalmente no nosso meio, né, por termos hospitais públicos aqui que têm esses recursos diagnósticos e a possibilidade terapêutica de tratá-los cirurgicamente, e tendo o aparelho, a cirurgia acabou sendo mais realizada também, mais diagnosticada e mais realizada. O senhor foi convidado para proferir uma palestra num evento recente agora na cidade de Curitiba. Nós noticiamos, inclusive, na coluna do Jornal Notícias do Dia. E está convidado para agora ir aos Estados Unidos também para falar sobre a sua especialidade. Que novidade o senhor levou para Curitiba e vai levar para os Estados Unidos? Não, na verdade, em Curitiba nós fomos mostrar uma técnica, um tipo de cirurgia que nós realizamos, que é uma cirurgia chamada costura do intestino com o estômago de maneira manual, sem usar equipamentos, que é uma forma segura, que diminui custos, mas que é um pouco mais artesanal. Pouca gente faz, então pediram para eu mostrar e também para ser moderador e coordenador de cirurgias ao vivo. Nos Estados Unidos é uma participação mais de ouvinte e de troca de informações em corredor do hospital. Lá nos Estados Unidos, eu não sou palestrante, eu sou apenas um convidado a participar como congressista.
Até onde o senhor sabe, a partir, inclusive, deste congresso que vai participar nos Estados Unidos, a medicina americana é reconhecidamente uma das melhores do mundo, de acordo? Em várias especialidades. Tem surgido novidades em relação a controle de obesidade na área cirúrgica? Eles estão sempre à frente de tudo, né? Informação de tecnologia de diagnóstico, de novos materiais. O robô, por exemplo, é uma tecnologia totalmente americana, desenvolvida por um laboratório chamado Intuitive, na Califórnia, e a partir daí se começou o conceito. Os americanos, eles estão sempre trazendo novidades na área médica, em pesquisa e informações. Eles estão muito à frente dos outros países do mundo nesses aspectos. Doutor, segundo a sua assessoria, o senhor já realizou 4.000 cirurgias bariátricas aqui em Santa Catarina. A maioria mulheres, pela estatística que o senhor acabou de dar, não é isso? 2 a 3 para 1. Sério? E tem alguma razão para mais mulheres do que homens? Provavelmente por o aspecto genético, o aspecto sedentarismo e o aspecto... Esses são os principais aspectos. As mulheres, elas têm uma necessidade um pouco maior, não só de buscar o tratamento para a sua saúde, mas também elas têm outros objetivos, né? A sua imagem, a mudança da sua autoestima. Os homens, na minha experiência, eles retardam um pouco mais essa procura. Mas depois da cirurgia, todos têm uma definição comum. Todos se arrependem de não ter procurado antes. Doutor, as mulheres procuram mais porque também querem ficar mais bonitas, né? É exatamente a questão da autoestima. Elas são mais cobradas, elas se cuidam mais, né? Elas têm essa preocupação maior. E os resultados são... Porque as mulheres são mais disciplinadas, não é? Perfeito, perfeito. Em relação aos dois sexos, eu acho que as mulheres, a minha observação é que as mulheres se cuidam mais e são os melhores resultados. Uma coisa importante, Moacir, é que a cirurgia bariátrica tem que ser entendida como um tratamento médico, uma ferramenta para tratar um problema que clinicamente não se conseguiu resolver. Certo. Entretanto, essa ferramenta, ela tem que ser não só bem feita, ela tem que ser bem usada. Não existe mágica. A cirurgia bariátrica, ela exige uma cirurgia bem feita e um comportamento disciplinado no pós-operatório, principalmente, no apoio nutricional, no acompanhamento psicológico, no acompanhamento clínico com médicos endocrinologistas, atividade física, todo um conjunto de atividades que vão determinar um melhor resultado. Hoje a medicina compara muito bem esses resultados. Pacientes que se cuidaram no pós-operatório, que fizeram a cirurgia com a mesma equipe, com o mesmo cirurgião, e que no pós-operatório se cuidaram com esses aspectos que eu comentei, e não. Sempre os que se cuidaram têm resultados melhores. Doutor Celso Pinotti, o pós-operatório me parece que é fundamental, além do sucesso da cirurgia, né, para o tratamento adequado. Eu gostaria de saber, logo após o intervalo comercial do senhor, se esse pós-operatório, essa manutenção é permanente até a morte, ou se tem um prazo determinado. Além disso, também gostaria que o senhor explicasse a questão dos pacientes que têm problemas com diabetes, em relação a exatamente à cirurgia bariátrica. Nós vamos também tratar desse e de outros temas com um médico especializado em cirurgia bariátrica em Santa Catarina, no Brasil, Celso Pinotti, que é professor dessa disciplina de cirurgia na Universidade Federal de Santa Catarina. Entrevista que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Logo após o rápido intervalo comercial, nós retornamos com o médico Celso Pinotti sobre cirurgia bariátrica, obesidade em Santa Catarina. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND, hoje com a presença honrosa especial do médico Celso Pinotti, especialista, pioneiro em Santa Catarina e no sul do Brasil em cirurgia bariátrica. Doutor Celso, então vamos continuar a nossa conversa a respeito da manutenção. Se eu fosse gordinho,
fazer uma cirurgia com o senhor, quanto tempo eu vou precisar reduzir a alimentação ou um tratamento dietético muito rigoroso? Qual é a previsão? Moacir, a cirurgia ela é justamente feita para você mudar o centro de informações do cérebro sobre saciedade. Certo. Então você vai obrigatoriamente comer menos. A cirurgia vai te dar saciedade. Para você ter saciedade, você tem que ter estômago cheio. Se ele for um estômago normal, não operado, você vai comer muito. Se você for operado, você vai comer pouco. Esse pouco tem que ser um pouco bem balanceado, com proteína, com gordura e açúcares, mas muito bem orientado. E para isso a gente sempre requer o apoio de um nutricionista. Certo. O paciente vai ter que ser disciplinado, vai ser orientado. E se ele, para encher esse, ou para satisfazer-se, ou encher esse pedaço de estômago pequeno, esse pequeno estômago, ele optar por comer comidas muito calóricas, ele vai ter menor perda de peso. Se ele comer bem, comer comidas de valor calórico e orientação nutricional adequadas, ele vai ter o melhor resultado. Tudo funciona no cérebro. É a mesma sensação que nós temos hoje, sem operar, de estômago cheio e estômago vazio. O que a cirurgia faz? Mexe na anatomia do estômago e do intestino para que você tenha essa sensação, essa percepção de estômago cheio com menos comida. É um truque. Doutor, eu conheço até alguns amigos, né, que fizeram a cirurgia, uns com o senhor, outros com outros médicos e tal, mas uns continuam magrinhos até hoje, certo? E dizem que levam a vida normal. E outros ficaram mais gordos do que antes. Onde é que houve erro aí? Ou houve erro na cirurgia. A cirurgia, tecnicamente, ela pode ser mal feita. Tem boas costureiras, tem más costureiras, Perfeito. tem bons motoristas, maus motoristas, e tem bons cirurgiões e maus cirurgiões, que não fazem a técnica adequada, né? E também existe o bom paciente e o mau paciente. Se eu opero bem o paciente e falo para ele comer peixe, legumes, ovos e ter orientação nutricional, ele vai ter um resultado. Se ele vai para casa e ele come comidas calóricas, né? Pudim, toma bebida alcoólica, não vai no nutricionista, não segue as orientações, com certeza ele vai ter falha. E essa falha chega a cerca de 15% a 20% dos pacientes operados em bons centros em que a cirurgia é feita tecnicamente perfeita. Imagine quando ela não é tecnicamente perfeita. Doutor, em que consiste, vamos esclarecer aos nossos telespectadores, efetivamente, na prática, em linguagem bem popular, a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, baros do grego quer dizer relativo a peso, e atrem, tratamento. Então, bariátrico nada é que tratamento do pesado. A cirurgia bariátrica é um procedimento em que se mexe no estômago para se diminuir a capacidade de ingesta, isso é, cirurgia de restrição. E se mexe no intestino, quando se mexe no intestino, para produzir a malabsorção. Elas podem ser feitas separadas, só a cirurgia de restrição no estômago, que é muito feita hoje, que o povo conhece como sleeve, ou gastrectomia, que é a retirada do estômago de maneira vertical. E existe a cirurgia de desvio intestinal. As duas associadas, restrição e malabsorção, são chamadas cirurgias mistas. Perde peso porque come menos e perde peso porque absorve menos. Não existe cirurgia só de malabsorção, porque elas produzem muitos maus resultados. Apesar de perderem peso, elas provocam um grande desequilíbrio nutricional no organismo e do ponto de vista também chamado hidroeletrolítico, de absorção de líquidos e elementos importantes da hidratação. Então a cirurgia tem que ser só do estômago ou estômago com intestino. Elas têm medidas próprias, tamanhos próprios, que são todos do conhecimento dos bons cirurgiões. Doutor, cada caso é um caso, de acordo? Cada caso, as cirurgias são parecidas, mas cada caso é um caso. Exige um preparo diferente, pacientes que precisam de preparo psiquiátrico, orientação nutricional, uns mais, outros menos. Pacientes no pós-operatórios, a maioria precisam de acompanhamento rigoroso para se manter a disciplina, para não se relaxar e não voltar a ganhar peso. Para controle laboratorial,
para controle de alimentação. Todo esse controle no pós-operatório, ele é fundamental para se manter a vigilância, porque a genética não se opera. O que se opera é um paciente em que ele tem seus hábitos e problemas pessoais e absolutamente específicos. Desculpa, ainda a minha experiência. Na cirurgia do apendicite, eu fiquei 10 dias internado depois da cirurgia, certo? Na cirurgia que o senhor realizou da hérnia, cerca de 5, 6 anos, não me lembro mais, eu fiquei 2 dias internado. Para a cirurgia bariátrica hoje, qual é o tempo de médio? 24 a 48 horas. Então é bem reduzido. Bem reduzido, bem reduzido. Normalmente as cirurgias de hérnia têm alta hoje no mesmo dia ou com 24 horas. Em casos especiais como o teu, por exemplo, que foi uma cirurgia com uma certa urgência e em função de você ser uma pessoa muito ilustre, deixamos mais tempo internado. Doutor, 4 mil pacientes, índice de sucesso desses 4 mil, mais ou menos? Moacir, aqui em Florianópolis, no Brasil e no mundo, o índice de acompanhamento de pacientes não ultrapassa 50% a 60% dos pacientes operados. A gente chama de segmento dos pacientes operados, a aderência ao acompanhamento. Eu tenho, pessoalmente, um problema que a maioria dos pacientes que eu opero são pacientes de fora e eles fazem acompanhamento nas suas cidades por orientação. Perfeito. Eu te diria que, daqueles que voltam para o consultório, temos aí cerca de 3 a 4% de pacientes que tiveram um reganho de peso importante, que necessitaram de tratamento novo, seja clínico ou seja cirúrgico. Mas isso é uma amostra falha, porque são aqueles que voltaram. Muitos não voltam, procuram outros médicos. Tenho a impressão que eu devo acompanhar o mundo nessas estatísticas. E do ponto de vista da manutenção com sucesso, porque não depende só do senhor, depende basicamente do paciente. Mais homens ou mais mulheres que têm sucesso? Imagino que as mulheres. As mulheres, com certeza. E por quê? Por causa daqueles argumentos critérios falados anteriormente. Elas são mais disciplinadas, elas têm a busca da autoestima através da imagem, da perda de peso, né, para conseguir fazer e ter o uso de roupas e se produzir e tudo com uma perda maior de peso. Essa busca faz com que elas sejam talvez mais disciplinadas. Os homens são mais, cuidam menos. Das restrições que o médico apresenta, o que as mulheres se queixam mais? Não pode fazer depois da cirurgia? As mulheres? As mulheres. Na verdade, nada. E os homens? Os homens jogar o futebol, voltar para encontrar os amigos, eles se queixam muito disso. Quando bebida? É que eu vou poder, o uso tomar cerveja, que é um esporte nacional, né, principalmente dos homens. Mas, assim, em âmbito geral, nessa busca do tratamento, eles estão muito dispostos a mudar hábitos de vida para reconquista principalmente do que se quer na cirurgia, que é a qualidade de vida e melhora de doenças associadas, que é o grande objetivo da cirurgia hoje, já que diabetes, pressão, hipertensão arterial, apneia do sono e outras doenças de menor importância do ponto de vista de risco, mas que também são importantes, incomodam os pacientes e eles querem melhorar. Pessoas que têm limitações físicas por causa de joelhos, tornozelos, o peso sobre as articulações. Sim. Pacientes que têm refluxo, pacientes depressivos que o excesso de peso atrapalha diretamente a sua autoestima e sua vida pessoal. Isso aí tudo. Sem considerar um aspecto importante da obesidade, que se fala pouco, mas que tem muita importância. Obesidade, Moacir, aumenta 3 vezes. Pacientes com índice de massa corporal acima de 35 têm mais, mulheres têm mais câncer de mama e câncer de endométrio. Isso três vezes mais que a população não obesa. Uhum. Homens têm 3 vezes mais câncer de intestino grosso e de próstata do que a população não obesa. São só dados assim
muito preliminar, muito superficiais, mas que são os mais importantes em relação a isso. Doutor, por favor, esclareça qual é a relação que existe entre diabéticos e a cirurgia bariátrica, ou a obesidade? Bom, a obesidade, para você começar te respondendo uma reunião mundial que teve agora em julho e foi publicada pela revista Lancet e pela JAMA, uma revista americana. Obesidade passa a ser o principal objetivo de tratamento aos pacientes diabéticos, porque a grande maioria dos diabéticos são obesos. Então, agora, as sociedades de endocrinologia vão, prioritariamente, ao tratar o diabetes, fazer com que os pacientes percam 15% do seu peso para ter uma resposta ao tratamento melhor. Há muitos anos se observou, e agora respondendo o que você perguntou, sim, há muitos anos se observou que pacientes operados de obesidade ou que perdiam peso melhoravam rapidamente o seu diabetes. 10 a 15% de perda de peso já produziam melhoras significativas, sendo que tinham pacientes que tinham hipoglicemia no pós-operatório e se achava que a complicação era da cirurgia, e na verdade não era. Era porque os pacientes saíam do diabetes para uma hipoglicemia em função da cirurgia e, naturalmente, por comer menos. Então, essa percepção fez com que a cirurgia do diabetes passasse a ser motivo da maior busca de obesos mórbidos a buscar o tratamento. No ano de 2017, isso é tão importante que em 2017 o mundo já vinha estudando isso e já vinha publicando. E no Brasil, a partir de outubro de 2017, passou a ser pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério de Saúde, e obrigatoriamente também pelos seguros de saúde, a ter a cirurgia bariátrica, que tinha como mínimo de IMC para operar 35 a ser aceito com 30. Então, pacientes desde essa época podem ser operados diabéticos com IMC de 30. O IMC de 30 é o limite entre o sobrepeso e o início da obesidade. Doutor, o que o senhor está falando eu acho extremamente relevante e vamos esclarecer um pouco mais para os nossos telespectadores, porque na minha cabeça, de leigo, não é, um obeso, cidadão obeso, não podia fazer cirurgia porque ele tem normalmente problema de diabetes. E o senhor está demonstrando agora que a cirurgia bariátrica de obeso pode reduzir o índice de glicose, é isso? Ela é indicação cirúrgica absoluta para tratamento de pacientes obesos diabéticos. Importante dizer que a maioria dos diabéticos que não são obesos, que não se enquadram nesse índice de massa corporal acima de 30, são pacientes tratados clinicamente. A maioria dos pacientes vão ter seu tratamento bem efetuado por endocrinologistas ou clínicos gerais e terão, na grande maioria, seu problema administrado. Um grupo de pacientes com critérios diferentes serão encaminhados à decisão cirúrgica, porque a cirurgia ela mexe na anatomia do estômago e do intestino, fazendo com que o paciente perca peso, e isso faz com que no funcionamento do organismo, um motivo importante do diabetes seja tratado, que é o que se chama de resistência periférica à insulina, que é a incapacidade da insulina trabalhar na periferia pela concorrência que tem com a gordura. E existe um outro mecanismo que é aquele de fazer o alimento chegar na porção final do intestino mais rapidamente e fazer com que mecanismos hormonais do aparelho digestivo façam o pâncreas funcionar melhor, produzir mais insulina e deixar ela trabalhar melhor. Doutor Celso Pinotto, como é que o senhor enfrentou a pandemia? Porque foi muito politizada a questão da pandemia, né? Isso levou muita gente à morte. Eu fiquei durante 2 a 3 meses iniciais sem trabalhar, observando e depois com os cuidados de qualquer doença infecciosa e contagiosa, voltei a trabalhar normalmente. Onde é que nós erramos? Pessoalmente, eu acho que houve muita politização, né? Sim. Muita politização, porque ela virou discurso de um determinado segmento político. Na verdade, eu acho que o grande problema que teve foi não se terem hospitais adequados para receber a grande carga de pacientes doentes. A doença, sem dúvida nenhuma, é uma doença letal e perigosa, mas o que matou mais pacientes não foi, na minha opinião,
o conjunto da doença, mas a falta de estrutura hospitalar para se tratar os doentes mais graves. O dinheiro que era para estar em saneamento básico e em hospitais estava em outros lugares. Outros países e Outros estádios países, de futebol, portos, etc. campo de futebol e outras coisas. Então, Celso, muita gente está com receio de que o excesso de número de faculdades de medicina no interior de Santa Catarina, do Brasil, possa resultar em queda da qualidade dos médicos formados. Absolutamente. É um absurdo, é criminosa essa quantidade de escolas de médicas no Brasil. Eu acabo de saber que criaram faculdade de medicina em Curitibanos, Mafra, Brusque e Araranguá. Absolutamente sem condições. Isso é criminoso. Estão formando médico para resolver o quê? Médicos. Pode, eventualmente, um ou outro médico se formar num ambiente desse e, tendo um pai médico, um padrinho médico, ser acolhido e ter a sua situação de aprendizado ajudada. Mas é impossível que sem bons hospitais e bons professores se formem bons médicos. É uma questão absolutamente comercial, sob o meu ponto de vista. 1 minuto e 20 segundos para o senhor dar uma última palavra de recomendação, de aconselhamento para os obesos que estão nos acompanhando nesse momento. Primeiramente que obesidade é uma doença genética e importante que se comece a tratar dentro de casa seus filhos e orientação educacional nas escolas, onde se deveria, na minha opinião, ensinar de tudo, mas menos afluentes da margem esquerda do Amazonas e mais cuidados com alimentação, atividade física, o que são os tipos de alimentos, cuidados com a saúde, a importância no futuro. É importante também fazer um comentário sobre obesidade e Covid, que você perguntou, que eu acabei não falando. Certamente, os doentes obesos são doentes que têm mais diabetes, mais hipertensão, são pacientes que têm maior risco de Covid. Em geral, Moacir, seria isso que eu teria para comentar contigo. Dr. Celso Pirotti, mais uma vez agradecido pela sua honrosa presença. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que isso sirva para ajudar as pessoas a prestarem atenção nessa questão. Servirá, sem dúvida nenhuma. Programa com o Celso Pirotti, médico especializado em cirurgia bariátrica, pioneiro no sul do Brasil e Santa Catarina, que estará disponível na íntegra no portal ND+, que é líder absoluto na comunicação digital em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Um abraço para o senhor, felicidades. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse presente momento. Nova edição na próxima segunda-feira. Boa semana, boa noite.